nós vamos ver aqui hoje é muito importante, urgente e sério, muito sério. Porque se isso for mesmo verdade, as nossas vidas vão mudar rapidamente, nos próximos dias. Diz assim o texto: não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Mais uma vez, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Amém? Assim nos ensina a palavra de Deus. Ao mesmo tempo em que o Senhor Jesus nos alerta de que surgiriam muitos falsos profetas, a mesma palavra de Deus também nos orienta a não desprezarmos as profecias. Nós precisamos ter muito cuidado nesse ponto, porque são muitos os falsos profetas, mas ainda existem profetas de Deus, irmãos. Ainda existem profetas de Deus, homens a quem Deus tem revelado o que Ele irá fazer. Com qual objetivo? Trazer à igreja um arrependimento, um conserto e uma preparação para o que está por vir. O objetivo não é nos assustar, o objetivo é que nós estejamos nos preparando. Amém, amados? Em nome de Jesus. Eu quero falar com vocês hoje sobre a profecia fora das Escrituras que mais me impressionou até hoje. E mais me impressionou por quê? Porque esta profecia, ela foi entregue por uma senhora norueguesa de 90 anos de idade, e que o Senhor revelou a ela 4 sinais que aconteceriam antes de uma terceira guerra mundial. E ela disse também a respeito do arrebatamento da igreja. Então eu quero falar hoje sobre essa profecia que é impressionante. Eu conheci, na verdade, essa profecia há cerca de 7 anos atrás, através de um blog. E esse blog, essa semana, eu descobri que ainda está ativo na internet. Então eu tirei 2 prints dele. Eu queria que o meu filho colocasse aqui no telão. É o número 1, primeiro, por favor. Profecia de 1968 sobre os últimos dias, profecia entregue na Noruega. Talvez vocês não estejam enxergando a data aí. Então eu queria que você colocasse o segundo print, que pega mais de perto. Aqui, ó, 2 de dezembro de 2008. Eu conheci essa profecia provavelmente em 2009. Eu tive acesso a esse blog em 2009. Então, portanto, há 7 anos atrás. E eu tive acesso a essa profecia. Ou seja, essa mensagem está na internet, nesse blog, há quase 8 anos atrás. Mas ela se reporta a uma profecia de 48 anos atrás. Uma profecia de 1968, quando nem eu era nascido ainda. E o texto desse blog aqui é a tradução de um site norte-americano, que por sua vez traduziu o artigo de um site alemão. E nessas alturas do campeonato você já deve estar se perguntando: será que essa profecia é mesmo verídica? Porque veja, o blog de 2008 traduziu de um site americano, que por sua vez traduziu de um site alemão. Isso me levou a fazer o quê? Uma investigação. Eu, aliás, sou especialista em fazer investigações pela internet, conheço alguns mecanismos muito bons, e eu confirmei toda essa história. A história é mesmo verídica. Coloca por favor a imagem número 3. Esse texto, irmãos, ele circula na internet
pelo menos desde 2001 em inglês. 2001 em inglês. Como vocês veem aqui, tá? Isso aqui é uma busca que eu fiz no Google. E eu fiz uma busca com limite de data. Eu fiz entre 1º de janeiro de 2000 e 1º de janeiro de 2005. E eu coloquei duas palavras-chave: a palavra profecia em inglês e a palavra Valdres, que é o nome da cidade norueguesa de onde veio a profecia. E assim eu descobri sites, um de 2003, um de 2002 e o mais antigo de 2001, trazendo esta profecia. Põe por favor a imagem 4. Agora vejam isso. Mudando ali de 1º de janeiro de 90 para 31 de dezembro de 2000, do ano 2000, eu não encontrei nada em inglês, mas eu encontrei com a palavra Valdres e 1968. E eu encontrei que o site mais antigo que divulga essa profecia é do ano de 1997, irmãos. Está aqui, não é o primeiro ou de baixo, é o segundo. Você não vai entender o que está escrito ali, porque está escrito em dinamarquês. Um site dinamarquês, em 1997, já divulgava a profecia que vocês tomarão conhecimento hoje. Profecia, repito, de 1968. A prova de que esse site é em dinamarquês foi que, apesar deste site não estar mais no ar, se você clicar no link, ele não abre mais, muito antigo, já deve ter sido mexido e remexido, porém fica em cachê e aparece na busca do Google, como vocês estão vendo aqui. Então eu peguei essa frase daqui e eu joguei no Google Tradutor. Põe por favor a próxima imagem. E a tradução é a seguinte, vejam comigo: uma velha de Valdres, que seria uma senhora, né? O Google Tradutor, ele não toma muito cuidado, né? Uma velha de Valdres de 90 anos recebeu uma profecia, visão de Deus em 1968. O evangelista Emanuel Minos teve reuniões onde ela morava. Ele se encontrou com ela e o restante não dá para a gente ver porque o site não está mais no ar. Então vocês vejam que o site mais antigo que divulga essa profecia é um site dinamarquês do ano de 1997. Quem não tinha nascido ainda nessa data aqui? Então vocês vejam quanta gente velha aqui na igreja, hein? Quem não tinha nascido em 1997? Ah, agora sim. Pô, estou me chamando de velho aqui, né? Bom, escute isso. O resumo dessa profecia é que uma senhora, como eu já disse, cristã, e agora eu vou dar mais uns detalhes disso, do movimento pentecostal norueguês, teve uma revelação na cidade de Valdres, na Noruega, em 1968. E nessa visão, nessa revelação que Deus lhe deu, 4 grandes sinais aconteceriam no mundo, que não estavam ainda acontecendo em 68, e que aconteceriam antes de uma terceira guerra mundial e do arrebatamento da igreja. O que me chamou muito a atenção, irmãos, é que quando eu vi essa profecia há 8 anos atrás ou 7 anos atrás, apenas 3 sinais, ou apenas não, 3 sinais tinham se cumprido, faltava um. E este último sinal começou a se cumprir há cerca de 3 anos para cá, ou 4 anos para cá. O que me deixa bastante impressionado. E principalmente porque esta profecia disse que quando este 4º sinal se cumprisse, estaríamos na iminência de uma terceira guerra mundial. E o que é que nós estamos vendo acontecer? Para quem não acompanha a mídia, aliás, se você acompanha a notícia só de TV aberta, você não está realmente sabendo o que está acontecendo no mundo, porque eles procuram esconder isso para não alarmar a população. Mas os Estados Unidos e a Rússia estão na iminência de uma guerra. E se eles entrarem numa guerra, eles têm aliados. E esses aliados estarão também entrando na guerra. E será esta então a terceira guerra mundial. Isso é o que está acontecendo nesse momento na política mundial. Agora, eu gostaria de fazer a leitura
dessa profecia completa para vocês, tá? E depois da leitura, nós vamos comentar, analisar cada um desses pontos com bastante objetividade. Só para vocês entenderem um pouco melhor, essa senhora já tinha 90 anos de idade quando ela recebeu a profecia. Então ela contou a profecia para um evangelista muito conceituado na sua época, que era Emanuel Minos, na Noruega, um evangelista jovem naquela época, 1968. E ela pediu que ele divulgasse para o mundo a profecia. No entanto, Emanuel Minos achou que aquilo nunca se cumpriria, e ele então ficou com vergonha de divulgar, porque achou que chamariam ele de louco, faria com que o ministério dele ficasse prejudicado. Então ele guardou aquelas anotações na gaveta em sua casa e seguiu o seu ministério, que graças a Deus foi um ministério promissor. Ele se tornou conhecido não somente na Noruega, mas em toda a Europa. Mas no final da década de 80, melhor dizendo, no final da década de 80, ele se deu conta que aqueles sinais começavam a se cumprir. Coisas que aquela senhora havia dito a ele, que lhe pareceram loucura naquela época, agora estava se cumprindo. E então ele decidiu começar a divulgar essas profecias. E ele continuou divulgando essas profecias até bem pouco tempo atrás. Ele faleceu há 2 anos atrás, em dezembro de 2014. E inclusive ele viveu para ver os 4 sinais se cumprirem, exatamente como aquela senhora disse que aconteceria. Então, as palavras de Emanuel Minos, no texto que vai aparecer aqui no telão, estarão em azul, e as palavras da senhora estarão em vermelho. A introdução estará com a fonte em cor preta. Vamos então para esse texto, sem mais demoras. Acompanhe aqui no telão, por favor, se você puder. Pode passar aí a imagem. Esse é o texto da profecia, irmãos. Uma mulher na Noruega, que em 1968 tinha 90 anos de idade, teve uma visão do Senhor. O evangelista Emanuel Minos fazia uma conferência na cidade onde esta mulher vivia. Encontrou-se com ela e ela lhe contou sua visão. Ele a escreveu, mas achou tão estranho e ininteligível que guardou as anotações que fizera numa gaveta. Agora, cerca de 30 anos depois, ele pôde entender o sentido da visão. Então vamos para o texto de Emanuel Minos. A mulher da cidade de Valdrez era confiável e bem aceita nos círculos da fé. Eis o que ela viu. Viu o tempo antes da vinda de Jesus e o surgimento da Terceira Guerra Mundial. Vi estas coisas com os olhos abertos. O mundo surgiu diante de mim na forma de um globo, e vi cada país da Europa. Vi também a Escandinávia, vi a Noruega e certos acontecimentos que terão lugar antes da volta de Jesus, antes de acontecer a calamidade final que o mundo jamais experimentou. Ela mencionou 4 ondas ou fases. Primeira, antes de Jesus retornar e antes do começo da Terceira Guerra Mundial, haverá uma détente, que é uma palavra francesa que significa uma melhora nas relações internacionais. Uma détente como nunca antes houve. Haverá paz entre as superpotências do Ocidente e do Oriente, e haverá muitos, sim, muitos anos de paz. Aí agora é comentário do Emanuel Minos, está em azul. Lembre-se que ela viu isto em 1968, quando a Guerra Fria estava no auge. Neste tempo de paz,
as nações não se preocuparão com o armamento. Haverá o desarmamento de muitas nações. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Vocês sabem quanto tempo duraria o armamento do Brasil se ele entrasse numa guerra com qualquer país? Você sabe quanto que o Brasil tem de armamento para sustentar uma guerra contra qualquer país? Alguém sabe? 2 horas? É mais ou menos por aí. Um dia, irmãos, de armamento. O Brasil só consegue permanecer numa guerra por um dia. No dia seguinte não tem mais bala na agulha. Acabou tudo. Para vocês terem ideia. Porque nesses últimos anos, décadas, melhor dizendo, desde que eu nasci, início dos anos 70, os países foram relaxando nessa questão militar, com exceção de Estados Unidos, com exceção de Rússia, com exceção de alguns países da Europa, como França, por exemplo, Inglaterra, Alemanha. Mas os demais países do mundo foram relaxando. E a palavra détente significa isso em francês: relaxamento. Compreende? E em 1968, no auge da Guerra Fria, esta senhora disse que haveria uma détente no mundo inteiro e que os países começariam a se desarmar. Então vou continuar aqui com a leitura, irmãos. Nesse tempo de paz, as nações não se preocuparão com o armamento. Haverá o desarmamento de muitas nações, e também na Noruega, que não estará preparada quando a guerra chegar. A terceira guerra começará de uma maneira imprevisível, de uma forma que ninguém supõe, e a partir de uma região de onde não se espera que uma guerra pudesse surgir. Essa é a primeira onda ou fase. Vamos para a segunda agora. Vejam o segundo sinal, queridos, diz respeito a nós. Os cristãos ficarão mornos e se desviarão do verdadeiro cristianismo. Não irão mais querer ouvir pregações penetrantes como antigamente. Não vão querer ouvir sobre o pecado e a graça, a lei e o evangelho, arrependimento e restauração. Uma mensagem substituirá todos esses temas: prosperidade e felicidade. O mais importante será ter sucesso, ser alguém, possuir bens materiais, coisas essas que Deus nunca prometeu. As igrejas e as casas de orações ficarão vazias. Em vez de pregações como as que se faziam antigamente, com temas como tomar a cruz e seguir a Jesus, a diversão, a arte e a cultura invadirão as igrejas e encherão os templos. Onde deveria haver pessoas para ouvir do arrependimento e de avivamento, ali se reunirão para sentir prazer. Isto será mais marcante logo antes da volta de Jesus. Terceiro sinal, terceira onda ou terceira fase. Haverá uma desintegração moral como a velha Noruega jamais viu. As pessoas viverão juntas sem precisar se casar. Agora, em azul, uma observação de Emanuel Minos. O conceito de se viver junto sem se casar não existia em 1968, pelo menos não na Noruega. Prosseguindo, as pessoas serão muito impuras antes de se casarem, e a infidelidade matrimonial será algo natural, comum, com todas as suas justificativas. Esse tipo de coisa invadirá a igreja, até mesmo pecados contra a natureza humana. Os programas de TV serão terríveis, como nunca antes visto. Agora comentário de Emanuel Minos, o evangelista que recebeu essa profecia. Quando ela disse isso, a TV recém chegara na Noruega em 1968. E se não me engano, no Brasil tinha apenas um canal de TV, que era a TV Tupi, se não me falha a memória, 1968. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é isso mesmo. Prosseguindo, o que ela disse: os programas de TV serão cheios de violência,
ensinando as pessoas a matar e a destruir uns aos outros, e as ruas ficarão inseguras. As pessoas imitarão as cenas vistas na TV. Não haverá apenas uma estação de TV, mas haverá muitas estações. Agora, comentário de Emanuel Minas. Ela não conhecia a palavra canal, canal de televisão, como nós conhecemos hoje. Por isso falava em estações de TV. Prosseguindo a profecia: as estações serão muitas, como são hoje as emissoras de rádio, e serão repletas de violência. As pessoas usarão essas estações de TV para se divertirem. Veremos cenas tristes de assassinatos e de pessoas destruindo umas às outras, e isso se espalhará por toda a sociedade. Cenas de sexo explícito serão mostradas na TV. Coisas íntimas de um relacionamento conjugal entre duas pessoas, homem e mulher, ou do mesmo sexo. Agora, comentário de Emanuel Minos. Quando eu a ouvi dizer isso, protestei, lembrando-a de que há um parágrafo em nossa Constituição que proibia esse tipo de coisa. Mas então ela me disse: acontecerá, e você o verá. Tudo o que temos de bom desaparecerá, e toda a indecência sexual aparecerá diante dos nossos olhos. Isso foi dito em 1968, quando no Brasil só tinha uma emissora de TV, quando na Noruega provavelmente também só tinha uma ou duas no máximo. E tudo quanto ela disse aconteceu. E as emissoras de TV naquela época só passavam coisas morais. Morais, não tinha imoralidade na TV. E ela anteviu isso em 68. Este foi o terceiro sinal. Quando eu conheci essa profecia, há 7 anos atrás, esses 3 sinais já tinham se cumprido. O sinal da igreja também. Só que de lá para cá, de 7 anos para cá, a questão da igreja só pregar felicidade e prosperidade piorou muito. A questão dos cristãos não quererem mais ouvir pregações sobre arrependimento, santificação, volta de Cristo, piorou muito. De 7 anos para cá, as coisas estão acontecendo muito rápido, irmãos. Agora vamos para o quarto e último sinal, que há 7 anos não estava se cumprindo, e está se cumprindo hoje. Vejam que incrível isso, irmãos. E eu quero lembrar que essa profecia está na internet, no mínimo desde 1997. No mínimo. E ele começou a divulgar essas profecias em 1989, Emanuel Minos. Por aí, 89, 87, 88, mais ou menos isso. A informação que eu tenho foi que foi no final da década de 80. Então vamos lá. Quarto sinal, ou fase, ou onda. Gente de países pobres invadirá a Europa. Gente de países pobres invadirá a Europa. Exatamente, estou arrepiado aqui debaixo da minha blusa. Exatamente o que tem acontecido. E a cada ano que passa a coisa tem piorado. Agora escute. Comentário de Emanuel Minos. Em 1968 não havia este tipo de imigração em massa de outros países. Não havia. Então era uma coisa que ela estava dizendo que para ele aquilo era impossível acontecer. Mas ela prosseguiu dizendo: serão tantos, os imigrantes, que as pessoas da Europa se sentirão incomodadas com a presença deles e os tratarão com dureza. Receberão o mesmo tratamento dado aos judeus antes da Segunda Grande Guerra. E então se completará a medida de nossos pecados. E aí Emanuel Minos protestou e disse: quanto ao tema da imigração, eu protestei porque não entendi este assunto naquela época. E ela então começou a chorar e disse: eu não verei essas coisas, mas você sim. Então Jesus voltará e começará a terceira guerra mundial. Será uma guerra curta. As guerras que eu presenciei em vida são brincadeiras de criança, comparadas à que virá,
e que se encerrará com bombas nucleares. O resultado será que ninguém conseguirá mais respirar. A fumaça das bombas atômicas cobrirá vários continentes e as nações ricas, principalmente. A água ficará contaminada. Não poderemos mais lavrar o solo. Como consequência, restará apenas um remanescente. Os que restarem dos países ricos tentarão fugir para as nações pobres, mas estas os tratarão com a mesma dureza com que foram tratados pelos ricos. E ela encerra dizendo: fico feliz por não viver para ver essas coisas, mas quando a hora chegar, você deve criar coragem e contar esta visão. Eu a recebi de Deus, e nada do que vi entra em choque com o que a Bíblia diz. Aqueles cujos pecados foram perdoados e têm Jesus como Salvador e Senhor, estão salvos. E assim termina a profecia. Muito impressionante para mim, irmãos. Eu queria que você colocasse, por favor, nesse último quadro, nós temos aqui uma foto de Emanuel Minos, do ano de 1968. E como é que eu sei que é desse ano? Porque eu peguei essa foto não sei se é Wikipedia ou Wikipédia que se fala, tanto faz, né? Estamos no Brasil. E nesse site, que é uma enciclopédia livre da internet, eu encontrei informações sobre Emanuel Minos em norueguês, mas com a ferramenta da internet de tradução, né, eu pude ver que realmente essa profecia foi dada a ele, e que ele se tornou muito conhecido também através dessa profecia que ele começou a divulgar no final da década de 80. Então vamos ver essa imagem do Wikipédia. Pode fechar aqui, por favor. Voltar lá para as imagens. E era aquela imagem que você colocou na hora que eu ia começar a ler o texto aqui. Essa imagem aí, queridos, tá? Vocês podem ver ali, Emanuel Minos, 1968. Foi daqui que eu peguei a imagem, né? Está em norueguês, mas o próximo quadro já tem a tradução. Pode colocar, por favor, meu filho. Então você vê aí os dados sobre Emanuel Minos. Nascido em 11 de junho de 1925 e morreu em 15 de novembro de 2014. Era um teólogo norueguês e pregador associado com o movimento pentecostal. Agora aqui embaixo está o que nos interessa, né? Talvez a mais famosa profecia de Minos foi a que ele recebeu por uma mulher idosa de Valdrez, né? Então é só isso que diz aqui no Wikipédia. Então o próprio Wikipédia faz menção à profecia que Minos recebeu em 1968, que inclusive é a data dessa foto dele aqui na Wikipédia. Então, queridos, como eu disse no início, a história é verídica, irmãos. E se ela é verídica, se não foi uma coisa escrita depois dos acontecimentos, porque quando eu li isso há 7 anos atrás, eu fiquei achando que era uma falsa profecia, sinceramente, algo que haviam escrito depois dos acontecimentos, e que aquele quarto acontecimento, quando eu li há 7 anos atrás, me parecia loucura aquilo, mas está se cumprindo hoje. Está se cumprindo hoje. E não apenas isso, estamos vendo o cenário mundial caminhando para uma terceira guerra. Bom, com respeito ainda a Emanuel Minos, seguindo aqui o meu roteiro, existem diversas pregações dele no YouTube. Eu queria que você colocasse o número 8, que é um pequeno vídeo, não tem áudio, mas é um vídeo que eu gravei de mim mesmo procurando informações sobre ele no YouTube. Número 8, aí. Aqui, isso aqui é no YouTube, é um vídeo, eu estou procurando, tá vendo? Quantas pregações dele, essa aqui é apenas uma delas. E nessa pregação, por exemplo, está em norueguês, ele está pregando sobre essa profecia. Esse é Emanuel Minos, que faleceu há 2 anos atrás, né? Se você mesmo procurar a respeito disso na internet, você confirmará todos os dados que eu estou trazendo aqui. Portanto, a pregação, ou melhor, a profecia realmente ocorreu. A questão é se ela merece crédito. Ora,
Eu queria só analisar os sinais aqui mais uma vez e rapidamente. O primeiro deles, a profecia fala sobre uma detente, que é a melhora nas relações internacionais e o desarmamento de muitas nações. Põe por favor a imagem 9. Nós temos aqui nesta imagem um site da internet de história, de um professor de história, chamado professor Deusimar. E nesse texto aqui ele vem explicando o que é uma detente, que é uma palavra francesa que significa distensão ou relaxamento. E ele vai dizer aqui, mais embaixo, aqui, o termo é mais frequentemente utilizado em referência à redução geral de tensão entre a União Soviética e os Estados Unidos da América durante a Guerra Fria, ocorrido no final da década de 60, após a crise dos mísseis de Cuba, até o início dos anos 1980. A detente avançou paulatinamente até os encontros de cúpula de Reykjavik em 1986 e de Washington em 1987, quando Ronald Reagan e Gorbachev assinaram o fim da Guerra Fria, né? Então de lá para cá o desarmamento foi acontecendo e um clima de uma paz que aparentemente era para sempre, né, enganou diversas nações, como o Brasil, por exemplo. Esse foi o primeiro sinal que com certeza aconteceu. O segundo sinal diz respeito à igreja, e na minha franca opinião, acho que nós nem precisamos comentar isso, né, irmãos? Porque é óbvio que nós estamos vivendo esse período que foi profetizado, de uma igreja que está voltada para o tema de felicidade, prosperidade, sucesso, fama e coisas assim. O terceiro sinal, a desintegração moral por causa da influência da TV. Eu também acho que nem precisamos comentar a respeito disso. É óbvio que isso está acontecendo, e é claro que todos aqui já viram imoralidade na televisão, mesmo sem querer. TV, internet, celular. Ora, ela não poderia falar de internet numa época em que isso não existia ainda. Computadores pessoais não existiam ainda. Ela viu na sua visão monitores, e talvez ela tenha visto na visão monitores de computador também, mas para ela tudo aquilo era TV, né? Compreendem? E o que ela disse está se cumprindo. Toda a imoralidade aparece na televisão, aparece na tela do seu computador, na telinha também do celular para quem está ligado na internet. E isso contamina a igreja, isso contamina você. Eu preguei sobre isso aqui hoje de manhã. E o quarto e último sinal, a invasão da Europa por povos mais pobres e a rejeição dos europeus a estes povos. Isso começou a se cumprir em 2011, foi a chamada crise migratória da Europa, e desde então a Europa tem sido invadida por refugiados, principalmente da Síria, por causa da guerra da Síria, que há 5 anos está destruindo aquele país. E esta guerra não acaba por quê? Porque quando houve a Primavera Árabe e os rebeldes quiseram depor o presidente Bashar al-Assad, a Rússia deu apoio ao governo de Bashar al-Assad para que ele não saísse do poder. E os Estados Unidos deram e continuam dando apoio aos rebeldes para derrubar o governo sírio. Então há 5 anos que Estados Unidos e Rússia estão em guerra na Síria. Os Estados Unidos armando os rebeldes e a Rússia armando o governo sírio para que ele não saia do poder. Compreendem, irmãos? A coisa está ficando cada vez pior nesse sentido. Então, desde 2011, a Europa tem sido invadida por refugiados da Síria, Afeganistão, Kosovo, Eritreia, Sérvia e Paquistão. Eu queria colocar um vídeo sobre isso. É número 10, por favor. Esse é com áudio. Espero que o áudio funcione. Esta é uma das faces mais cruéis da crise migratória. Crianças percorrem longas distâncias junto com os pais para fugir de conflitos, da fome e da repressão política. Observe este menino.
Cansado, ele não tem forças para seguir adiante. Todos os dias, milhares de pessoas estão chegando à Hungria. Só neste fim de semana foram 3.000, segundo a polícia. Este refugiado da Síria, que não quer mostrar o rosto, conta que está caminhando há um mês e o cansaço é apenas um dos problemas. À noite, há pessoas que roubam nosso dinheiro, levam tudo o que temos. A Hungria está construindo uma cerca de 175 quilômetros de extensão para evitar a entrada dos refugiados. Medida criticada pelo ministro francês das Relações Exteriores, Laurent Fabius. Já o primeiro-ministro da França, Manuel Valls, afirmou que as pessoas que fogem da guerra, das perseguições, das torturas e das opressões devem ser acolhidas. A França e a Itália pediram que seja concedido o direito de asilo aos refugiados. Berlim, Londres e Paris solicitaram uma reunião de emergência nas próximas semanas para avançar de forma concreta ante a crise migratória. Um dos objetivos é criar centros específicos para receber refugiados, para que não sejam tratados como migrantes clandestinos que estão em busca apenas de melhores condições financeiras. Para discutir o tema, os ministros do interior da União Europeia vão fazer uma reunião de urgência em 14 de setembro em Bruxelas. Esta é considerada a maior crise migratória enfrentada pela Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Este ano, mais de 300.000 migrantes chegaram à Europa apenas pelo Mediterrâneo. Eu sei que a maioria de vocês já sabia disso, mas como eu sei que algumas pessoas talvez não soubessem, então achei melhor colocar esse vídeo. Pode acender. Obrigado, querido. Na profecia, ela disse que quando a Europa começasse a rejeitar esses refugiados, este seria o último sinal, antes de uma terceira guerra. Disse que esta guerra seria uma guerra curta, não é verdade? E me chamou muito a atenção que nesta semana, o Pentágono, lá nos Estados Unidos, publicou um texto, e vejam o título do texto, imagem de número 11, por favor. A terceira guerra mundial será muito rápida e muito letal, adverte o Pentágono. Muito rápida e muito letal. Parece até que eles leram a profecia da mulher. Ela disse que seria uma guerra curta, e o Pentágono esta semana, isso aqui foi do dia 10 ali, ó, 10 de outubro de 2016. O Pentágono advertindo o mundo que a terceira guerra será curta ou letal. Vocês sabem por que o Pentágono lançou esse comunicado aberto, público? Para mandar um recado aos seus inimigos. Primeiro, de que eles estão dispostos a uma terceira guerra mundial. Ok? Esse é o primeiro recado nesse texto aqui. E segundo, que eles têm um poderio bélico para acabar com essa guerra em um dia, talvez. E o que esse texto aqui está dizendo, irmãos, é que não serão homens que decidirão aonde as bombas vão cair, mas computadores. O texto diz que os jornalistas nem conseguirão acompanhar a guerra, porque quando eles noticiarem que uma bomba caiu em tal lugar, 10 outras já caíram em outros lugares. Compreendem? As respostas, elas não serão mediante o pensamento humano, elas serão mediante um programa de computador. Compreendem, queridos? A única participação humana será o Barack Obama dando autorização para que a guerra comece, e do outro lado do mundo também Vladimir Putin dando autorização para que os mísseis nucleares também sejam lançados. Agora veja essa próxima imagem, por favor. Para a TV russa, a terceira guerra já começou, irmãos. Para a TV brasileira não, né? Mídia russa diz que terceira guerra mundial é iminente. Iminente. A tensão entre russos e norte-americanos, sobretudo por causa do conflito na Síria, poderá resultar numa guerra mundial. O governo da Rússia está pedindo que todos os seus oficiais e figuras importantes da sociedade regressem ao país imediatamente. Isso aí foi de quando? Deixa eu ver se tem a data aqui. 13 de outubro. Hoje é 16, não é? 3 dias atrás. 3 dias atrás. Eu não sei se eu tenho mais imagens. Fecha essa daí, por favor. Vê se tem mais alguma imagem aí.
13, desce mais, desce. Ah, sim, tem essa daí. Aquilo era um site evangélico, então achei melhor procurar a mesma notícia num site não evangélico. Isto é, para a televisão russa, a Terceira Guerra Mundial já começou. Tá? É a mesma notícia num site não evangélico. Deixa eu ver a data, deve ser a mesma data, 12 de outubro, isso aí, um dia a mais. E atualizado dia 14 de outubro. Ok? Então, para os russos, a guerra já começou, meus irmãos. Há 2 anos atrás, o Papa Francisco já dizia isso. Escute isso. Ele deve ter algumas informações que nós não temos, não é verdade? Com certeza, né? Sendo quem ele é. Há 2 anos atrás, o Papa Francisco disse: a Terceira Guerra Mundial pode já ter começado, disse ele. Há 2 anos atrás, o Papa Francisco disse isso. Pesquise na internet e você verá. E no ano passado, em dezembro de 2015, o Papa Francisco disse uma frase muito sombria. Sabe o que foi que ele disse? Este poderá ser o último Natal da humanidade. Por que que o Papa Francisco disse isso, irmãos? Agora, o dia e a hora nós não sabemos, tá? Essa questão de conflito entre Rússia e Estados Unidos pode continuar se arrastando por dias, semanas e anos, ok? A Europa começou a rejeitar os imigrantes. Você viu no vídeo os muros de arame farpado sendo levantados para que os imigrantes não consigam entrar em determinados países europeus. Isso está começando. Mas o texto diz que eles serão maltratados como foram maltratados os judeus antes da Segunda Guerra. Esse ponto ainda não chegou, mas pode ser que chegue, não é? Então, queridos, por que eu estou trazendo essa palavra aqui? Obviamente, como pastor, para que você se prepare espiritualmente, amém? Você não pode se esquecer que o finalzinho dessa profecia diz que aqueles que são convertidos a Cristo, genuinamente, lavados no sangue do Cordeiro, têm vestes brancas, procura amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Jesus nos amou. Esses não têm o que temer, estamos salvos. Por quê? Porque no meio de tudo isso acontecerá o arrebatamento. As consequências terríveis e calamitosas de uma terceira guerra mundial, o Apocalipse diz que isto é a ira de Deus. Todo o mar ficará contaminado, todos os rios ficarão contaminados, todo o solo ficará contaminado, o ar contaminado. As pessoas terão dificuldade para respirar, dificuldade para ter comida, porque as comidas estarão contaminadas com radiação. Mas nós não estaremos aqui nesse momento, irmãos. Nós não estaremos aqui, irmãos. Nossos filhos não estarão aqui. Todos nós estaremos com vestes brancas perante o Cordeiro de Deus, o Santo dos Santos, Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Todos nós. Ou você não tem certeza da sua salvação? Não deposite a fé para a salvação em você, nas tuas boas obras. Deposite em Cristo. Mas se você realmente deposita em Cristo, uma transformação acontece em você. Você simplesmente não consegue mais andar em pecado, porque o Espírito Santo de Deus que está em você constrange você a ter uma novidade de vida, a abandonar o pecado e andar uma vida reta e santa e íntegra. Mas aquele que rejeita o Espírito Santo, apaga o Espírito Santo em si mesmo, este não subirá no arrebatamento. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é a preparação espiritual. Agora escute, eu creio, por textos bíblicos, que se uma terceira guerra mundial começar, nós ainda estaremos aqui. Nós não estaremos aqui com as consequências da guerra, compreende, irmãos? Então durante esse período de guerra, somos arrebatados. Somos arrebatados. Mas estaremos um período aqui ainda. Isso eu sei
por vários textos bíblicos, e um deles em especial é Lucas capítulo 21, e eu vou encerrar lendo esse texto. Então escute com muita atenção, queridos. Se você souber amanhã, por exemplo, e amanhã isso não daria certo, porque amanhã, justamente amanhã é dia do comércio, não abre nada, né, de venda. Mas escute, então vamos colocar para depois de amanhã. Se você souber que uma guerra mundial estourou, o meu conselho é: corra para um mercado atacadista, corra para um mercado atacadista e encha o carrinho com os produtos mais importantes que você precisa para a alimentação: arroz, feijão, açúcar, sal, farinha, fubá. Encha o carrinho, porque você não tenha dúvida que no dia seguinte os preços já estarão lá em cima, irmãos. Lá em cima. Quem tem carro, enche o tanque, porque no dia seguinte os preços estarão lá em cima. Então a dica que eu dou é essa: se você puder, inclusive, compre galões de água desses aí, né? Então compre água mineral, estoque na sua casa, porque não foi por acaso que Deus nos deu esta revelação. Se a igreja não estivesse aqui nesse momento, nós nem teríamos conhecimento disso, porque o Senhor nem precisaria nos revelar isso. Mas é para que nós estejamos alertas, irmãos, para que não estejamos adormecidos, para que nós estejamos conhecendo o tempo que vivemos. E eu queria aqui alertar aqueles que lamentam a volta de Cristo agora. Ah, eu queria tanto casar, eu queria tanto ter um filho, eu queria tanto ser vovô, ser vovó. Pelo amor de Deus, deixa de ser carnal. Converta-se. Converta-se. A nossa vida aqui na terra é como um sopro passageiro, irmãos. A nossa verdadeira vida está na glória com o Senhor, queridos. Na glória com o Senhor. Aqui é como o casulo de uma borboleta, irmão. Você está entendendo? Isso aqui é uma prisão, queridos. Estamos presos nessa carne, presos nesse planeta que jaz no maligno. Mas graças a Deus que perto está o Senhor, que em breve subiremos, irmãos, será num piscar de olhos. Imagine, eu estou aqui falando com vocês e pode ser que agora mesmo o Senhor nos leve para a glória, se assim Ele quiser. Piscar de olhos. Então não coloque seus sonhos nesse mundo. Continue vivendo a sua vida, continue trabalhando, continue fazendo projetos, mas coloque todos eles diante do Senhor em oração. Ore, ore, coloque tudo diante do Senhor. Senhor, devo fazer isso, devo fazer aquilo, devo trocar de emprego, devo trocar de casa, devo trocar de carro, devo contrair uma dívida agora. Que, por exemplo, eu não aconselho ninguém a contrair dívidas, especialmente se forem altas. Por isso que eu estou segurando o meu carro aí. E o missionário tem profetizado um carro novo e quitado. Então, venha, Senhor, pode me dar um carro novo e quitado que eu aceito. E o que eu tenho, eu já tenho até para quem dá ele. Eu não vou vender, eu vou dar para uma pessoa que precisa. Então, irmãos, eu só quero colocar isso aqui para vocês, porque nós temos que nos preparar espiritualmente. E se eclodir uma terceira guerra mundial, precisamos estar preparados também materialmente falando. Então, o recado que eu dou para vocês é este: corram para os atacadistas e façam estoque de alimentos. Agora, se a notícia for outra, um tsunami se aproxima do Brasil, se a notícia for outra, aí, meus irmãos, não corra para o atacadista, corra para o Monte do Amendoeira, viu? Corra para o lugar mais alto que você encontrar. Porque o missionário Reginaldo tem tido a revelação de que um tsunami virá ao Brasil. Ele tem sonhado com isso de uma forma anormal. Quando ele começou a sonhar com isso, durante 6 meses ele sonhou com isso direto. Vamos orar? Quero convidar você a ficar de pé, por favor. Pai, que a Tua palavra, Senhor meu Deus,
que é fiel e verdadeira, Pai, se cumpra para a tua glória, Pai. Todas as tuas promessas se cumprem, Pai. E eu creio, Senhor, que a promessa do arrebatamento também se cumprirá. A promessa de que estaremos contigo para sempre com vestes brancas e resplandecentes na glória se cumprirá, Pai. A nossa oração, Pai, é que estejamos firmes na tua presença. Não é hora de brincar de ser crente, Pai. Não podemos brincar com o pecado. Senhor, ajuda-nos, Pai, a nos libertarmos de toda a prática pecaminosa. Ajuda-nos, Pai, a nos fortalecermos em oração, na meditação da tua palavra, Pai, e na renúncia de tudo aquilo que não presta, Pai. Em nome de Jesus, capacita cada um aqui, que ninguém perca o sono por causa disso, mas se perder, que não esteja rolando na cama de um lado para o outro, mas que dobre o joelho e ore pela sua salvação, pela salvação da sua família, pela salvação de todos quanto conhece, Pai. Em nome de Jesus, Pai, desperta a tua igreja, desperta a tua igreja. E muito obrigado, Pai, por esse curso que hoje aqui se encerrou, despertando a igreja. A minha oração, Pai, é que de fato ela tenha sido despertada em muitos aspectos, mas principalmente para a oração, para o evangelismo e para a iminência da tua vinda, Pai. Em nome de Jesus, assim eu oro e agradeço, e todos digam amém.